E a gente volta novamente com o nosso programa Momento Missionário. Que bom que você ainda continua com a gente. Nosso texto básico de hoje foi Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder, ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria e Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto bíblico ele é muito falado pelos meios pentecostais, mas não se usa muito falar sobre as testemunhas. Testemunhas quer dizer mártires, pessoas que se entregam, que se doam em favor da obra de Deus. E hoje nós estamos aqui com um bate-papo extraordinário com o pastor Marcelo Balbino, vice-presidente da Igreja Batista em Renovação Espiritual, igreja pastoreada pelo pastor Plínio de Paula, ali na Jaqueira, bastante conhecida, uma igreja com bastante expressão na cidade de Além Paraíba e na região, que tem feito um trabalho extraordinário de ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. E nós tivemos nesta igreja do dia 4 ao dia 9 do mês de abril o Congresso Missionário, que eu tive a honra de participar em um dia que foi no sábado. O tema foi Você, único plano missionário de Deus. E nós vamos ter um bate-papo com o nosso pastor aqui. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelas palavras, pelos momentos que ele vai expor aqui. Vai ser algo extraordinário, né? Nós vamos cumprimentar o pastor Marcelo Balbino. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcelo. Pai Senhor, Ailton, evangelista Ailton, grande homem de Deus. Pai Senhor, a todos vocês que estão acompanhando essa programação toda quarta-feira à noite. Muito bem, é um prazer estar contigo aqui, é uma honra poder recebê-lo na nossa programação e nós vamos estar aqui conversando sobre o projeto e sobre este evento que aconteceu ali na Igreja Batista em Renovação Espiritual. Vamos começar como nasceu o projeto de Congresso Missionário no seu coração para depois expor para a igreja. Na verdade já tem algum tempo que a gente vem pensando em fazer um congresso com dias seguidos para enfatizar essa questão, né, de missões em todos os aspectos, né? Mas na pandemia Sim. Nós vimos uma oportunidade ímpar de fazer online. Aí nós conversamos com o pastor, houve a liberação, a igreja apoiou e nós fizemos o primeiro, na verdade, né, online, não foi presencial. Fizemos aí em 2021, foram 6 dias e nós achamos próprio a semana chamada Santa. Sim. Por ser exatamente o projeto missionário de Deus que é revelado nesses dias. E quando vocês fizeram ele online, a adesão, como foi? Foi muito bom, a gente tem até hoje material muito rico. Nós tivemos missionários da nossa Jami, né? Uhum. Tivemos assembleanos, o Orandir esteve conosco falando um pouquinho sobre a sua viagem missionária em Moçambique, também na África. Tivemos o pastor de Moçambique, pastor Rogério, que conversou com a gente, ele que agora está no Brasil e faz missões em BH, missões urbanas ali em BH. Sim. E outros que agora eu não me lembro. Foi um resultado muito positivo, porque ali nós implantamos um primeiro grupo de missões na igreja com cerca de 19 pessoas. Muito bem, você está assistindo aí, vendo o que Deus realiza através da obra missionária. Que coisa boa! Gostaríamos que todas as igrejas cristãs evangélicas se despertassem para este mesmo evento de mostrar, de trazer à igreja a responsabilidade da pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem cor denominacional, sem placa de igreja, sabendo que fazemos parte do reino de Deus. E no reino de Deus somos todos um, porque nós lutamos pelo mesmo rei, pela mesma causa, pela mesma obra. E pastor Marcelo, este ano de 2023, eu creio que foi mais arrojado, né? Foi algo assim que teve mais trabalho para ser organizado.
E como surgiu a ideia e quantos colaboradores assim chegaram junto e disseram nós vamos pegar e vamos fazer a obra? Na verdade, o grupo que participa, né, dessa organização, ele não é um grupo muito expressivo. Nós tivemos a participação principalmente da diretoria da igreja, dos líderes de departamento, todos eles tiveram a sua parcela, porque induziram também, né, os seus liderados, e foi mais arrojado porque nós estamos saindo de uma pandemia. E qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer evento, atividade que a gente for fazer nesse período de volta, né, ao templo, tem sido muito difícil. Mas nós tivemos essa diversidade de denominação que você falou, também ajudando. Além da divulgação, nós tivemos Brasil para Cristo, com a pessoa do pastor Gildo na terça-feira. Você que esteve com a gente, né? Você que é assembleano, esteve com a gente no sábado, né? Enfim, nós tivemos Batista, mas já agora emancipado, Adriano Pimentel, representando a Batista Nacional do Jardim Paraíso. Foi mais arrojado, nós tivemos resultados maravilhosos que vamos falar daqui a pouco, mas valeu a pena, tudo valeu a pena, tudo é válido quando nós estamos fazendo aquilo que mais agrada o coração de Deus e do Espírito Santo. E uma coisa que eu achei muito importante, vou falar do dia que eu estive lá, foi a presença do pastor Plínio. Poxa, eu fiquei assim honrado, apesar de estar na igreja dele, mas ele ir lá e prestigiar o evento, para mim foi uma honra estar ali com o pastor Plínio, que é uma pessoa que a gente ama e a gente sabe que se esforçou bastante para estar com a gente lá. Como é ter o pastor Plínio aí, dando essa força, estando do lado, porque eu acho assim super bacana isso. É uma diferença muito grande, porque é um missionário nato, né? A história dele já revela a chamada missionária, é indiscutível, né? É indiscutível falar do pastor Plínio, não falar de missões. Ele é um apaixonado por Além Paraíba, ele que é de São Sebastião do Paraíba, né? É outro Paraíba, né? E ele é apaixonado por essa cidade. Ele realmente se considera daqui, né? Apesar de não ser, e ele faz missões o tempo todo. O homem tem um coração nessa questão de evangelizar e ganhar almas. E ele teve os 6 dias, rapaz. Ele não teve... Não foi só você que teve o privilégio no sábado. Ele teve os 6 dias no templo. Ele teve os 6 dias, mesmo com a situação, né, no período, né, da sua esposa, ora hospitalizada, ora em casa. Ele não deixou de estar ali com a gente. E isso faz toda a diferença no incentivo, na motivação, anima a gente mais. Olhar ele com 84, vai fazer 85 agora em julho, né? Dá uma motivação pra gente e faz com que a gente avance mais. Muito bem. E a adesão dos pastores ligados à igreja, que tem congregações aqui na região, eles abraçaram também a causa? Foi diferente que nós fizemos esse ano. Ano passado, nós provocamos essa adesão. Nós convidamos, fizemos questão, chamamos as caravanas, porque o pensamento era esse, era multiplicar a ideia dentro do ministério. Então, ano passado teve uma adesão, né? Esse ano não teve porque nós não provocamos. Nós deixamos bem livres, nós queríamos mais que a própria igreja trabalhasse o convite aos próprios irmãos e também às pessoas que estão necessitadas nesse instante de um encontro com Deus, né? As pessoas que ainda não se decidiram por Cristo. Então, nós tivemos uma adesão, para mim, né, muito boa dentro daquilo que a gente fez a proposta. Qual foi a média de participação diária? 120, 130 pessoas, o que me surpreendeu. 120, 130 pessoas diários ali naquele tempo, com o tema missões, que você sabe quando fala que é para servir, que é para trabalhar, que é para ir para o campo, ou conhecer acerca disso, o número de pessoas é muito pequeno. É verdade. Muito bem, nós estamos aí falando com o pastor Marcelo Balbino, vice-presidente da Igreja Batista em Renovação Espiritual, sobre o congresso missionário que aconteceu na igreja do dia 4 ao dia 9 de abril. E nós voltamos agora com ele. Como foi a escolha do tema? A gente orou, principalmente eu estive orando, o pastor deixou o encargo, né? Me deu liberdade para fazer isso.
E eu estava pregando muito sobre isso na igreja. Eu estava falando muito com a igreja que Deus não tem outro plano. O plano de Deus é a igreja, somos nós. E eu queria individualizar isso. Eu queria que isso fizesse parte, fosse verdade para o coração de todo cristão. Então a única maneira é colocar você, né? Na verdade, a ideia é Deus não tem outro plano. Deus só tem esse plano, que é o projeto da igreja. Eu uso muito Jesus, quando ele tem encontro com Saulo, ele não apresenta o evangelho para ele, ele se apresenta, mas não apresenta o evangelho. Ele manda alguém, né? Porque ele já tinha passado a missão. Eu vejo em Cornélio, ele também poderia, já na revelação, né, se apresentar como Cristo, mas ele também não faz isso. Ele manda alguém se apresentar. Por quê? O plano agora é com a gente, né? A vez de Jesus fazer isso foi os 3 anos, principalmente do ministério dele. E ele deixou pra gente, ele deixou essa incumbência. Então nós precisamos dizer para as pessoas que aceitaram a Jesus que todos eles são embaixadores de Cristo. Todos eles foram chamados para o ministério da reconciliação, ou seja, o mundo está de mal com Deus e você é o único plano de Deus para fazer as pazes entre Deus e o homem. Muito bem, você falando isso nos faz lembrar o que acontece no mundo muçulmano, em que não há liberdade de pregação do evangelho. Porque muitos muçulmanos sonham com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus se apresenta a eles, mas diz para eles o seguinte: olha, procure uma igreja, procure um servo meu que ele vai realmente te explicar a respeito da minha história. E isso é muito bacana, isso é muito legal, né? E a gente já via lá atrás, não diretamente para os muçulmanos, né? O próprio Jesus se apresentando, mas também não. Isso aí. Porque a missão é de quem? É nossa, né? E na verdade, eu acho muito interessante que o Senhor Jesus, ele respeita muito os planos que ele estabelece, né? Isso. Eu acho legal, por exemplo, quando ele manda as cartas às igrejas da Ásia, ele manda aos pastores da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele podia entrar e falar: olha, sai fora que quem vai resolver o problema aqui sou eu. E ele manda a carta e ele diz para eles: olha, vocês têm que tomar uma atitude. Então é a mesma coisa que ele está fazendo com a igreja hoje no mundo, né? A igreja hoje, ela precisa tomar uma atitude. Ele respeita as normas que ele mesmo criou, ele respeita as hierarquias, diferente do adversário da nossa alma, né? Que chega, rouba, mata e destrói. É verdade. Bom, vamos agora falar diretamente sobre o Congresso. Fala para mim assim, quais foram os pontos altos do Congresso na sua visão? O objetivo maior para mim, para eu, né? Não sei. Para mim. Para mim, né? Para mim, foi alcançado. Primeiro, despertou, nós estamos saindo amanhã, né? Para um trabalho de 4 dias de evangelismo de porta em porta na cidade de Pirapitinga, na nossa igreja que emancipou, né, pastor Fabiano. Nós estamos levando um grupo principalmente com jovens, aproximadamente 30 a 35 jovens, né, mesclados, talvez 20 jovens, o restante, né, o pessoal mais adulto, para evangelizar de porta em porta. Estaremos fazendo 2 cultos ao ar livre, 4 cultos dentro do templo, um vigília para tirar o pessoal da terra, né, para o céu descer, e outro para deixar no final, né, um endereço para o pessoal procurar, que seria o templo. Então serão 4 cultos, teremos a encenação da paixão de Cristo pelas ruas de Pirapitinga. Então um dos maiores resultados é despertar a gente de novo. E o tema foi por você. Nós só temos que lembrar as pessoas que Jesus morreu no nosso lugar por causa da nossa salvação. Então o segundo resultado, pessoas foram despertadas para o projeto de intercessão, né, missionárias. Num dos momentos, não foi no caso no sábado houve outro despertamento, né, com aqueles vídeos maravilhosos ali, o pessoal entrou já, né, mas na sexta-feira, um dia antes que você ministrou, um adolescente, né, chorava compulsivamente, dizendo que estava sendo, né, arrastado para o projeto. Quer dizer, ele vai ter uma experiência agora com Deus, a gente vai acompanhar. A gente tem o projeto de acompanhar, saber o que aconteceu, qual foi a realidade da experiência dele, como ele está se sentindo. Um adolescente que se manifestou. A gente, né, tem uma história de que se manifestou. Na mesma sexta-feira, uma palestra com os adolescentes foi dada, um momento especial. E a igreja
Se vamos supor, uma igreja, vamos colocar 100%, de 100%, eu acredito que hoje, se tínhamos 15, temos 25, 30 que estão interessados. Aumentou o nosso grupo de missões, né? Muito bom, isso mesmo. E assim, isso foi na sexta, durante a semana toda deve ter tido alguns pontos importantes que você falou, poxa, isso foi importante, isso foi... Cada um trouxe uma visão legal, bacana. Isso daí que você falou, todos os dias houve momentos especiais. Esses 3 que a gente marcou, esses 3 dias, a questão do visual faz muita diferença. E o sábado, quando você ministrou e você disse que não seria uma pregação, você estaria conversando, e foi mesmo uma conversa, onde que houve momentos em que a gente teve que ficar fixo no telão. Aquilo ali trouxe uma dimensão maior para a gente, porque ouvir já é bom, já desperta, mas assistir, ver o que está acontecendo fora daquele contexto ali, em outros lugares, aquilo ali marcou muita gente, principalmente aquela história do barco ali, do navio. Ah, sim. Foi fantástico. Aquilo ali foi, até eu, tive momentos ali que falei, meu Deus, são 24, um navio com todas as condições de fazer um resgate, né? Para o pessoal que estava no naufrágio, né? Um navio com todas as condições, com 24 salva-vidas, barcos, né? Botes, barcos, Isso, né? Salva-vidas. E somente 3 pôde sair, porque não tinha pessoas suficientes para ir de encontro. Aquilo ali foi fantástico, ali foi um momento especial. Um momento também interessante com o Alberto Luiz, na terça-feira, quando ele deu algumas coordenadas para a gente de que a chamada faz diferença, aí para missionários específicos, né? Ele fala que a chamada faz a diferença, que para algumas pessoas Deus não aceita não. Então foram momentos especiais. O Ademir, com a simplicidade dele na sexta-feira, né? O evangelista Ademir, que também ministrou uma palavra simples, mas que teve um alcance, uma profundidade. Na hora do apelo a gente viu, né? O resultado das pessoas se interessando, assim, almas se rendendo, desviados, pais, pessoas que estavam distantes do caminho do Senhor, retornando nesses 6 dias. Foram momentos de choro, foram momentos de alegria, pessoas que estavam afastadas, que assim não se desviaram do caminho do Senhor, mas não estavam frequentando, né, o templo. Meu Deus, aquilo foi gratificante ver que o assunto missões atraiu, que o assunto campo missionário, congresso missionário atraiu. Então foram diversos momentos. Um painel que a gente fez na escola bíblica, um momento do painel missionário, né, onde os professores não foram para as salas, ficaram, né, tipo uma arena, e o pessoal mandou ver nas perguntas. Nós também abrimos muito, vamos fazer até um outro agora, e talvez convide o evangelista, né, para estar com a gente no painel. Então, assim, muitas coisas, e agora abriu um pouco a nossa mente, tanto para o trabalho de rua, para o campo, né, quanto para a gente sonhar um pouco mais com a parceria aí da Junta de Missões, que foi fantástico a abertura que a AME teve dentro do nosso congresso. Assim, as pessoas agora estão aderindo, estão querendo a plataforma digital, estão querendo conhecer, e eu vejo um brilhozinho diferente. É como se aconteceu lá, né, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vem chuva aí. Tá certo. Isso é muito bom, a gente saber que a igreja está se despertando. A gente precisa se despertar. O sistema está se voltando contra Deus, está se voltando contra a igreja, está se voltando contra os servos do Senhor. Mas nós estamos no mundo. E o bacana, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, é entender que Deus não tem carteira assinada nem contrato com nenhuma denominação evangélica. Deus é o Deus da igreja e Ele é o dono dessa igreja. Se você foi lavado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, se você reconheceu o senhorio de Cristo e o viu como teu único e suficiente Salvador, você faz parte desta igreja e você tem esta responsabilidade. Pastor Marcelo, eu sei que a gente poderia falar muito mais, né? E eu sei que o teu coração está aí ardendo, né? Cheio de Deus. Agora fala para mim um pouquinho dos bastidores, assim, apagaram-se as luzes
terminou a programação, e aí, como é que foi? Porque tem aqueles bate-papo e tal. Como é que foi a repercussão? Nós estamos com resenha até hoje. Nós estamos com resenha até hoje, inclusive com os vídeos, né? Nós vamos fazer palestras, vamos conversar, retornar isso. Mas eu queria deixar um detalhe aqui que eu esqueci. Pastor Gildo e o evangelista Ademir, eles trouxeram José, né, como missionário na sua pregação. E os dois frisaram a importância de que o chamado, né, o projeto Missões, ele traz dores, traz desafios, traz confrontos, mas a gente não pode abrir mão desse chamado por causa do revés, por causa das dificuldades. Muito pelo contrário, o revés ele fortalece, aumenta, e ele vai acontecer para amadurecer a gente para o momento em que Deus for operar. E a gente colocou que o choro é livre, mas tem que chorar semeando, baseado lá naquele que sai, né? Levando a preciosa semente, chorando e sorrindo, voltará, né? Então o choro é livre, mas tem que chorar semeando. Sofre-se muito para fazer a obra missionária, você sabe disso. Há muito confronto, há muita resistência, coloca-se essa responsabilidade muito para os pastores, para os missionários, para os evangelistas. As pessoas gostam de ficar só, né, na cobertura e às vezes só cobrando, mas vale a pena tudo isso. Quando você falou dos bastidores, você mencionou no dia lá a importância de lembrar que eu posso ficar daqui orando por quem vai. E mesmo na igreja, numa faixa etária, né, na velhice darão frutos, muita gente não pode ir. Então ela pode ser intercessora. Ela pode, nos bastidores, ela pode também investir. Deus enriquece pessoas, dá um pouco mais para alguns, e ela pode investir. Inclusive, nós estamos... meu coração, assim... porque assim, também houve essa abertura nessa questão de investimento, né, Gustavo? Houve essa abertura, vai acontecer uma abertura maior, pelo menos no nosso ministério, com relação a missões, com relação a entender o que está acontecendo lá. E está começando assim, pelas beiradas. A gente está vendo vir da onde menos espera, a sustentação. E a questão do chamado, está vindo aos poucos, pessoas se apresentando, mas já é um número que não tinha. E o que eu gostei mais é que na hora que terminou o evento, ninguém saiu. Foi difícil tirar o pessoal do templo no último dia. E as pessoas aderiram, né? O pessoal ficou lá no altar o tempo todo com as bandeiras, entende? Balançando as bandeiras com a última canção. Todo mundo ajudou na organização, né? Na desmontagem e na limpeza do local. A gente sentiu que realmente foi muito bom, Eu me senti assim muito realizado, entendo que muito daquilo que nós planejamos foi pouco perto do que aconteceu com esse congresso. E você fez parte disso, eu quero agradecer, aproveitando, né, todas as denominações que liberaram os seus membros para palestrar, para participar de uma maneira ou de outra, porque não foi só os que foram pregar, as igrejas liberaram, né, as denominações liberaram seus membros nos dias que não tinham culto para estar com a gente lá. Foi muito bom. Graças a Deus, né? Nós que louvamos a Deus por termos estado ali na Igreja Batista Renovação Espiritual. A Assembleia de Deus e Batista tem uma relação muito amistosa. Boa, excelente. E são igrejas, além de parceiras, estão aí quase que na mesma data, trabalhando juntos. Isso é muito bom, né? Pastor Marcelo, nós queremos te agradecer a sua participação, o seu desempenho. Eu soube, você falou que, né, acordou já porque tinha dormido tarde, agora aquela situação toda, né? Então, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, agradecer por ter nos convidado para sermos um daqueles que estava lá junto com a igreja para podermos falar no projeto. E louvamos a Deus porque houve um resultado positivo, abençoador, e as pessoas puderam realmente ter uma visão missionária, né? Fora o que a gente não sabe. É verdade, que aconteceu. Né? E eu quero deixar você livre para suas considerações finais, porque nós estamos, infelizmente, terminando a nossa programação. A única coisa é isso, o choro é livre. Salmo 126, né? O choro é livre, mas tem que chorar semeando. É a nossa função, Deus não tem outro plano.
Você e eu, Igreja do Senhor, somos o único plano missionário de Deus para salvar o mundo. Queremos que o mundo seja transformado e não é possível sem o homem ser transformado. E o único meio do homem ser transformado é pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Graças a Deus. Nós queremos dizer para você que estamos terminando aqui a nossa programação. Certo que você foi abençoado aqui com a visita do pastor Marcelo Balbino. Voltaremos na próxima semana, se Deus assim nos permitir, mas eu fui!